Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Ateliê, o podcast do República de Ideias no Ateliê de Humanidades, que faz o encontro entre os nossos apoiadores e os nossos colaboradores. Hoje, na mesa, eu estou aqui junto de Christian Jimenez. Fala, Christian. Olá a todos. Também estou acompanhado de Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo. Olá, pessoal. E também, como convidado especial nesse episódio, a gente traz aqui Pablo Gonzalez Velasco. Fala, Pablo, tudo bom? Olá, tudo bem? Certo, nós estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, Pablo, para a gente conversar sobre um texto dele, na verdade, né, sobre um trabalho mais amplo que ele conduz, mas com foco em um texto publicado no Fios do Tempo, lá no site do Ateliê de Humanidades, intitulado O Neobarroco como Paradigma Interpretativo Ibero-Americano. Esse trabalho que o Pablo traz, aqui só para introduzir um pouco a conversa, diz respeito a uma proposta. Uma proposta que, como o título muito bem diz, né, muito bem expressa, é uma proposta de interpretação, eu diria, da modernidade e da contemporaneidade, no sentido mais amplo, a partir de uma perspectiva neobarroca. Uma perspectiva neobarroca que tem um lastro territorial na América Latina e nos países ibéricos europeus. Né? Nesse texto, se vocês procurarem lá o título, vocês encontram no site do Ateliê de Humanidades, o Pablo ele coloca algumas questões para a gente, provoca um debate, que é o debate que a gente, em alguma medida, espera reconstruir aqui hoje. Né? Uma primeira questão colocada aí nesse texto é sobre esse paradigma interpretativo, né, o barroco, radicado no iberismo, ou no ibero-americanismo, como uma alternativa a grandes interpretações do presente hoje, né, como alternativa interpretativa, por exemplo, a uma visão neoliberal ou nacionalista ou mesmo decolonial do mundo contemporâneo. Né? E uma outra questão, um outro ponto levantado por esse debate é em que medida essa ideia do barroco, né, o barroco como estilo, como paradigma interpretativo, como esquema, como modelo cultural, diz respeito a gente ainda hoje. Né? Que quando a gente fala de barroco, a gente geralmente vem à mente, né, pelo menos para mim, a imagem das igrejas. Né? O barroco evoca as igrejas católicas do século XVII, Itália, Portugal, aquela coisa, né? Esse estilo que vem à mente quando se fala de barroco. Mas como a gente vai conversar aqui, o neobarroco não é exatamente isso. Tem um pouco a ver com isso, mas não é exatamente isso. E mais ainda, o neobarroco como paradigma ibero-americano, né, tem um pouco a mais aí para se falar e para a gente conversar. Então, para começar, eu queria perguntar para o Pablo, se ele puder dizer para a gente uma primeira questão. O que é o neobarroco e o que ele tem a ver com o barroco? Só para a gente começar a conversar. Eu tenho, né, a minha impressão é que o neobarroco é uma espécie de... não é um resgate do barroco, pelo menos a minha impressão. Na verdade, é uma evocação do barroco como um paradigma um pouco mais amplo de pensamento e de interpretação de matriz cultural latino-americana. Mas eu queria saber do Pablo como é que conectamos esses pontos, né? O barroco das igrejas católicas e o neobarroco como uma alternativa para a interpretação do tempo presente. Diga aí. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite estou aqui muito feliz de estar com vocês debatendo estas ideias e obrigado a Ateliê de Humanidades. Bom, com barroco também podemos lembrar a Minas Gerais, justamente, e também Peru, México, Bolívia. A quantidade de barroco que há na América Latina é brutal, né? E o barroco ainda sobreviveu muito depois da segunda modernidade, né? Essa primeira modernidade inicial ibérica, que aí podemos colocar o barroco ibérico e ibero-americano, e depois sobreviveu como um modo de resistência cultural frente a essa modernidade protestante vinculada posteriormente a uma matriz mais, talvez, francesa, nacionalista, e também outra anglo-saxona, que tem a ver também com a industrialização.
Então, houve uma série de debates nos anos 90 e depois com o início do milênio em relação que a pós-modernidade lembrava em alguns aspectos ao barroco. E quando eu digo barroco, e muitas pessoas, especialmente à esquerda e as anticlericais, sempre estão olhando dentro de uma igreja o que é o barroco, mas já tem muitos filósofos que falam no barroco vinculando, não, como Deleuze, o barroco ao rizoma, a uma coisa, a mestiçagem, miscigenação. Sabemos que esta palavra também é polêmica, porque a mestiçagem, em muitos casos, também é vinculada a hierarquias, a ideologias, às vezes, que tentavam ocultar outro tipo de relações de dominação, mas há um aspecto positivo da mestiçagem e que, através dessa tradição barroca, podemos, em base da nossa tradição, recuperar algum tipo de interpretação histórica para o passado e para o presente e o futuro, criar, sobre bases democráticas, talvez algum tipo de alternativa ou um modelo muito mais pluralista do ponto de vista cultural e do estilo de vida frente aos outros modos, talvez mais ultracapitalistas ou tecnodespotistas que há no mundo. E é incrível que, com o poder, a extensão que temos os iberofonos, o que quero dizer com isso? As pessoas que falam português e espanhol, que somos 800 milhões no mundo, que é o primeiro espaço linguístico do mundo, inclusive em termos de PIB, provavelmente estemos em 14% no mundo. Incrível que não tenhamos mais poder, não falemos nesta geopolítica mundial como poderíamos falar, inclusive na geopolítica das universidades. Então, acredito que poderíamos tentar, em base às nossas bases mestiças, não só da América Latina, mas também da Península Ibérica, porque aqui houve muitas civilizações que passaram por aqui, porque o Mediterrâneo tem muito a ver, o pluralismo do Mediterrâneo tem muito a ver com o pluralismo dos trópicos, e acredito que nesses preconceitos que há de um lado e do outro do Atlântico, acredito que a través de um paradigma de neobarroco, é um nome, é uma forma de tentar criar uma linguagem comum, tentemos superar todos esses debates fragmentários de todo tipo que há dentro dos países e fora dos mesmos e entre os blocos da lusofonia e da hispanofonia. Você tocou num ponto aí, né, que já era um ponto que eu estava pensando em recuperar. Eu sei que você trabalhou a obra do Gilberto Freire, né? Ele parece que há aí um fio condutor, pelo menos uma parecença entre esse argumento do neobarroco ibero-americano, no que diz respeito à aproximação entre a América Latina e países ibéricos, e um pouco da visão, né, da narrativa do Gilberto Freire sobre a formação do Brasil, no sentido de que a formação do Brasil, o Brasil é o que é em grande medida por causa das características de Portugal enquanto país europeu ibérico, que era uma espécie de vira-lata dentro da Europa, o que daria luz a uma nação como o Brasil, que também é, de certa forma, destoa do resto da América Latina, né? Como se fossem houvesse um paralelo aí entre dois países tanto mestiços quanto marginais dentro de seu concerto continental, em alguma medida. Aí eu digo marginal não no sentido de necessariamente inferior ou em alguma medida excluído, mas realmente diferente, né? De estar talvez não tão próximo dos seus próximos geograficamente. E eu acho que coloca-se uma questão aí muito delicada, né? Que é a questão de por que faz sentido falar dessa aproximação entre a América Latina e países ibéricos, né? Como a gente mesmo conversou aqui no Conversas algumas vezes, mesmo a ideia de América Latina é uma ideia super complicada, né? É uma questão a se discutir, uma questão aí muito rica em termos de debate intelectual mesmo, né? Então, parece que essa aproximação da América Latina com os países ibéricos é quase uma aproximação entre dois grandes fantasmas, né? Dois grandes compósitos que a gente não sabe bem tatear e dizer o que são, mas por algum motivo parece que há alguma conexão, né?
né, alguma simpatia entre esses dois polos de dois continentes tão diferentes. Né? Bom, é que a base cultural fundamental, a base essa ibero-barroca, é compartilhada. Então, temos que entender que o Brasil se criou em base à primeira modernidade ibérica. Tenho que salientar que Gilberto Freire, a partir do ano 1956, começa a ter uma visão pan-ibérica, começa a ver os pontos em comum dentro, tamén do punto de vista antropológico, dentro da América Latina e tamén con a España, que ele visitou moitas veces aquí. E bom, realmente é que temos unha quantidade de elementos en común moito importantes. Só que o que aconteceu é que o estudo dessa época colonial foi feito de um jeito um pouco errado, em muitos casos, porque é preciso ver os diferentes modos de colonização que há no mundo e um dos erros pensar que o cânon do colonialismo aquele da Conferência de Berlim em relação à África, que fez o capitalismo, é igual que aquele que aconteceu com a América Latina. Na América Latina se criaram élites locais muito fortes, inclusive na América Latina havia, na parte hispânica, havia universidades e uma produção de pensamento muito forte. Pelo fato de que não houver imprensa no Brasil, circularam muitos livros em espanhol. Foi a época da Escola de Salamanca, do neotomismo, uma época onde a centralidade do mundo estava na Península Ibérica, né? Era o centro do mundo e, por extensão, também na América Latina. É certo que no Brasil o território foi para Portugal um espaço menor, mas depois foi ficando maior e houve essa reviravolta que foi a conversão de Rio de Janeiro na metrópole, já quase no final dessa primeira modernidade, mas foi, durante um tempo, o centro do mundo em geral. Em particular, por exemplo, México foi uma das áreas mais desenvolvidas do mundo. É um espaço que é muito promissor e que, sob a liderança do Brasil, pode ter um futuro muito importante, né? E com isto eu não quero fazer nenhum tipo de branqueamento em geral das violências, etc. Mas acredito que há uma desproporção na interpretação histórica e o barroco e o paradigma do neobarroco pode introduzir algo de proporcionalidade a esse tipo de interpretações históricas e aproximar estes países que não são tão diferentes. Tem singularidades, sim, claro que tem singularidades, mas tem muitas coisas em comum. Bom, um prazer te conhecer, Pablo. Olá. Achei muito interessante essa primeira aproximação que eu tive do seu trabalho, lendo um pouco que você já escreveu para o Ateliê de Humanidades e que você estava falando agora. Eu entendo, então, essa perspectiva aqui sobre a mesa como uma hermenêutica, né? Nesse sentido, também uma proposta de futuro, principalmente, porque vejo isso como uma alternativa que está se propondo, que se afasta um pouco das interpretações clássicas, né? De colonialismo, as fortes influências que está tendo o neocapitalismo, etc., e outras. Agora bem, essa proposta hermenêutica não deixa de ter uma dificuldade, né? Obviamente, todos sabemos. E isso começa já desde nossa perspectiva como latino-americanos, com a dificuldade primeira de entender a América Latina. Só falando de América Latina, já é um caminho íngreme. Isso é um assunto que a gente já conversou em vários outros episódios aqui com os colegas. E nesse sentido eu vejo na vivência nossa, nos nossos países, e também um pouco na Espanha. Eu tive a sorte de morar lá em 2 oportunidades da minha vida. Eu vejo nas nossas sociedades que o conceito de
iberismo não está muito presente no cotidiano. Vejo isso mais colocado como um assunto acadêmico. Já é difícil a gente se entender como latino-americanos, pensar o que seria América Latina, mas ainda pensar o que seríamos como pertencentes a este grande globo ibérico. Inclusive, já todos conhecemos também as dificuldades que apresentam as relações entre o Brasil e a América Latina hispânica. Existe pouquíssimo contato, pouquíssimo diálogo, cada dia é maior, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Quando, em geral, se fala de iberismo, já que a gente está conversando aqui sobre uma hermenêutica, eu diria que existem vários níveis, né, de interpretação das coisas. O mais básico, o mais cotidiano é o nível político. Aí, se a coisa fica mais complexa, vamos para a sociologia. Se a coisa fica mais complexa ainda, vamos para a antropologia. E se já estamos falando das bases de tudo, vamos conversar filosoficamente, né? No primeiro nível político, eu vejo que esse conceito de iberismo existe sim, mas cooptado, muito preso pelos protofascismos, eu diria. No sentido, por exemplo, vamos falar em termos práticos, Vox, partido de ultradireita da Espanha. Não defendeu o iberismo, Vox. Não, mas eles estão começando a falar agora de iberosfera. Bom, oportunisticamente, mas depois na prática eles estão totalmente subordinados à internacional de Trump. É o mesmo que você falar que o Bolsonaro defende o nacionalismo brasileiro. Pode dizer, mas na prática não é assim, porque você não está formulando nem colocando em prática isso. Mas eu te digo, eles colocaram esse nome aí, mas eles não defendem o termo da iberofonia e, de fato, eles não estão articulados, não estão articulando nem interpretando do jeito que propõe, porque existe um movimento iberista, que é muito moderado, especialmente à esquerda, também há um pouco de direita moderada, que defende uma aliança ibérica, que de fato está acontecendo entre Pedro Sánchez e António Costa, e isto é uma realidade. Dentro da União Europeia, os ministros espanhóis e portugueses se reúnem para ir conjuntamente com propostas, também participam na comunidade ibero-americana, e depois, a nível académico, as pessoas que estão propondo estas ideias são pessoas que estão totalmente afastadas desses espaços fascistas. É tudo o contrário, porque o que estamos defendendo é uma ideia de iberismo antropológico, de pluralidade, das heranças de Al-Ándalus, de Sefarad. Então, não é assim. Não é assim. Não, o que estou falando é que existe uma esfera na política ultraconservadora, protofascista, diria eu, que sim está usando esse conceito, embora existam outros... É que é um conceito que pode ser utilizado por qualquer um, porque não, por isso eu quero acabar mas não diretamente falado iberismo como tal, nunca falou nenhum dirigente de Vox. Não, por isso eu quero acabar com uma pergunta, porque eu vejo Vox se organizando, por exemplo, para num grande congresso em que eles utilizam o conceito de iberosfera, com muitas contradições, né? Porque o Abascal falava a gente deve resolver o problema da natalidade espanhola a partir dos latino-americanos, mas sem eles virem para cá, para a Espanha, porque eles têm grandes dificuldades de adaptação. Então, é um discurso cheio de contradições. Por isso, eu queria perguntar, como fazemos para que essa ideia de iberismo não seja cooptada por essas forças e que esteja, ao mesmo tempo, mais presente no nosso cotidiano, saindo do âmbito acadêmico? Porque não vejo isso muito nas nossas conversas diárias. Uma das
bom, dos propósitos destes debates é tamén como un preparativo do lanzamento dun libro por Atelier de Humanidades do profesor Rubén Barbosa Filho, que ele lanzou un libro no ano 2000, que agora vai sair a segunda edición, que é sobre iberismo e barroco, que é unha historia da civilización ibérica, un libro moito bom. Bom, a nível acadêmico não tem problema. Há vários livros sobre iberismo que têm a ver com um movimento que houve para uma unidade da Península Ibérica nos tempos liberais, no século XIX. E houve várias ocasiões que quase se junta Espanha e Portugal, e sempre os iberistas foram lusófilos e não era um projeto imperial, mesmo que do lado português havia gente que pensava que assim era. Eu acho que no espaço acadêmico está sendo, não tem problema por enquanto, porque não há ninguém da extrema-direita que esteja utilizando isto, né? Así esta questão da iberosfera, mas que na prática eles, porque não têm interesse no mundo luso, o brasileiro houve algum interesse desta parte por causa do Bolsonaro, mas realmente, de fato, eles, na prática, eles estão olhando nos Estados Unidos, então não tem nada a ver com o que estamos propondo. Qual seria o principal? Porque o que eu vejo, que o latino-americanismo, para mim, é como um iberismo americano, com suas particularidades, né? Essa aliança dela. Então, de fato, eu acredito que a relação, por exemplo, agora que está muito recente, a relação entre a Argentina e o Brasil é uma relação, em parte, muito parecida, com problemáticas históricas parecidas também com a de Espanha e Portugal, né? Porque herdam também as mesmas inércias. Então, eu acredito que, por exemplo, o papel que pode ter o Brasil para liderar a partir da América do Sul pode ser muito importante, e também demonstrou a política externa do Celso Amorim, que é muito compatível com estas ideias, porque tem muitas boas relações com a lusofonia africana, Angola, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe, todos estes países, Cabo Verde, Timor Oriental, todos estes países do sul global também, e também esteve aqui, Lula tem muitas boas relações com a Espanha, com Portugal, e, de fato, para evitar qualquer tipo de suspeita neocolonial, teria que ser o Brasil quem liderasse este tipo de projeto, ou teria que ser a África lusófona, e tentar começar a que houvesse mais trocas intelectuais, teorias próprias, e também geopoliticamente ter umas relações melhores e tentar ter menos preconceitos entre nós, porque às vezes se reduz tudo a preconceitos. O que realmente onde se refugiam, especialmente a extrema-direita ou os nacionalistas espanhóis, é mais no termo de hispanidade. Na iberofonia é mais complicado porque eles têm menos interesse nessa parte, mas é mais no termo hispanidade. Então, eu diria que fiquem tranquilos, porque, por enquanto, o termo não está apropriado pela extrema-direita, porque são pessoas muito moderadas, abertas, geralmente de esquerdas, e não há problema. Olá, boa tarde, Pablo. Eu estou aqui com muita cautela, com muito cuidado, porque não é exatamente... Eu sou um cara que estudo a questão da colonialidade, a questão da pós-colonialidade, né? Eu sou um cara que estuda modernidade, preocupação com a questão da modernidade, com a questão da descolonialidade, a questão da relação da filosofia, ciências sociais, com a estética. Eu tenho uma preocupação de tentar, acho que como todos aqui, de ampliar um pouco nossa compreensão do mundo que nós vivemos, para não ficar prisioneiro das divisões disciplinares que, no fundo, escondem especializações técnicas que são fragmentárias, né? Nós sabemos disso, né? Cada vez mais fragmentárias. Então, eu sou muito atraído por qualquer abordagem que procure escapar de uma visão fragmentária, técnica, disciplinária,
e para trazer digamos, uma outra sensibilidade teórica e intelectual sobre a temática da América Latina, né? Então, assim, eu já venho pensando essa questão do barroco há algum tempo, de uma forma fragmentária, digamos assim, a partir do que eu vejo da ruptura do problema colonial, ou da questão do capitalismo colonial, que é uma discussão sobre o claro e o escuro, o iluminismo e o outro lado, o iluminismo, o abismo. Então, de certa forma, assim, a gente vê que todo o discurso da modernidade, inclusive das ciências sociais, é um discurso do iluminismo, né? É um discurso da racionalização do mundo, é um discurso da tecnologia, é um discurso da ocidentalização, é um discurso muito apolíneo. É um discurso muito apolíneo. Todos, até o momento presente, alemães, franceses, todos são americanos, todos são muito apolíneos. Mas a gente que está no lado de cá, quando a gente olha essa história, a gente vê uma dimensão abismal terrível, né? A gente vê a violência, a gente vê a pobreza, a gente vê o horror, a gente vê o terror, e a gente vê uma outra coisa. E a gente vê uma outra coisa que é considerado, dentro do pensamento iluminístico, uma anomalia. Por exemplo, as tradições, né, as tradições barrocas, inclusive, são anômalas, dentro das tradições religiosas, são anômalas com relação a um modo mais geométrico de se organizar, a arquitetura, o mundo, o tempo, o espaço. De repente, tem uma outra coisa que é anômala, que não se encaixa nessa história. Né? A questão povos que ritualizam a vida através das festas, através dos dispêndios, através do luxo, através da alegria, né, através de outros modos de construir o tempo e espaço, não tem nada a ver com o que a modernidade foi pensada. Sua ideia linear, um tempo linear, um espaço contínuo, tem nada a ver com o tempo e espaço contínuo quando a gente olha essa área que eu chamo a área da sombra. Sombra eu estou usando como metáfora, porque tem um lado que se chamou iluminista. O iluminista, então tem um lado que é o lado sombreado, que não aparece nesse lado iluminista. E esse é o problema das ciências sociais hoje. Eu sou um grande crítico das ciências sociais hoje, porque eu acho que ela está muito prisioneiro de um debate iluminista, num mundo caótico, em que você tem que olhar a sombra, para descobrir na sombra uma outra coisa, que não é sombra, que é luz também, mas não é essa luz da revolução tecnológica, do tempo contínuo, linear. Isso é uma sombra que se abre para os rituais, se abre para as dimensões do excedente, do exagerado, como nós falamos assim, eu sou um cara que fala, eu só fico me culpando por causa disso. Eu acho super exagerado. Quem foi? Eu estava aqui, quem era o cara que estava comentando a diferença do inglês com o francês, e era o inglês que dizia: os franceses são muito exagerados, eles gesticulam muito com as mãos. Olha, isso era o inglês falando do francês. Eu fiquei calado quando eu vi essa história, que eu digo, porra, a gente tá ferrado, porque a gente fala pelas mãos o tempo todo e com muito exagero. Porque isso é barroco. Né? Essa é a dimensão do barroco, é a dimensão do exagero, a dimensão de uma expressão corporal, o corpo com vida. Porque nessa dimensão dessa modernidade, o corpo não tem vida. O corpo é um corpo maquínico, ele é um instrumento de dominação técnica. O balé clássico é um instrumento de dominação técnica. Os nossos balés populares, que você conhece aqui no fandango, que é as danças do frevo, no Nordeste, são extremamente ricas, maracatu, em termos de adornos, de cores, isso a gente vê no Brasil, vê na Bolívia, na Colômbia. Engraçado, as mesmas cores que eu via no maracatu aqui, rural de Pernambuco, eu vi na Bolívia. Eu vi a mesma coisa, a mesma forma de tecido dos vestimentos de festa, muito parecida a forma de construir o desenho, sem formas retilíneas, mas formas circulares, formas impressionistas, cores muito intensas. Né? Aí eu dizia, cara, aqui na Bolívia eu estou descobrindo a mesma coisa. Será que foram os Aimara que ocuparam o Nordeste do Brasil? Mas é que, no fundo, tem um nexo. É um nexo de quem está desse lado sombreado da modernidade e que, na verdade, revela um tesouro oculto, um tesouro estético, né, que você vai chamar de um paradigma estético, que eu acho que é fundamental. A minha bom, isso aí, de forma geral, a gente pode voltar, porque tem uma discussão incrível que passa pela física do barroco, pela biologia do barroco, pela geometria não euclidiana, pela filosofia do Deleuze, passa por
por Leibniz, passa por um bocado de gente, pelo romances, Gabriel Garcia Marques, etc, etc. Passa pela Índia, cara. A Índia tem um barroco incrível na Índia. A Índia do século XIX, o barroco tradicional da Índia, e o barroco moderno da crítica pós-colonial, que tem algo de barroco também. Então, tem uma dimensão aí muito interessante de contestação estética. O Nietzsche falou um pouco dessa discussão, mas quando ele falou, ele disse que esse negócio de barroco repete a questão do Dionísico e do Apolíneo, quando ele está falando de modernidade, ou seja, tem uma dimensão dionisíaca que está sendo reprimida e que ela é fundamental. O Nietzsche fala sobre isso também. Então, assim, então essa discussão da construção de um paradigma estético, a mim me parece fundamental para o avanço de uma crítica pós-colonial. Eu acho que a crítica pós-colonial, bem quando fala de temas como bem viver, como natureza, fala de um modo muito metafórico e racionalista, entendeu? No qual o corpo não entra. Eu falo com a boca, da boca para fora, sobre bem viver, sobre isso, sobre aquilo, sobre indígenas, sobre natureza, sobre floresta, mas da boca para fora. Não há uma presença emocional, mesmo que seja melancólica, não diria do Adorno, por exemplo, mesmo que seja melancólica, mas que esteja presente na construção estética do mundo, dos afetos. Que a gente não vê naquele iluminismo, a gente não vê isso, vê de uma forma muito bem comportada. Então, a gente vê, claro, e eu também acho que isso abre uma rediscussão com esses autores, digamos assim, da crítica do pós-estruturalismo, ou da teoria crítica, como Adorno, Benjamin e o próprio Leibniz lá atrás, eles são muito ligados a uma crítica, uma rebeldia contra o excesso de transcendentalismo dessa modernidade europeia. Eles são muito mais imanentes, no sentido de buscar a estrutura enraizada. Você falar do rizoma, né? Trazer essas raízes que estão presentes no nosso corpo, da nossa alma, na nossa vida, na nossa rebelião, né? Então, eu acho importante, eu acho que a crítica pós-colonial não está conseguindo fazer isso. Ela está muito prisioneira da linguística, da sociologia, da antropologia, e não está conseguindo abrir para uma discussão mais estética, que trazendo os afetos, a arte, para uma compreensão mais profunda da crítica à modernidade e do resgate da sombra como luminosidade, igualmente, né? Então, é isso que eu queria fazer esse comentário inicial. Você, com o cuidado que eu acho que esse debate tem que ter, que eu acho que não é o seu caso, o cuidado de a gente não cair num novo tipo de provincianismo. Provincianismo, buscar o paradigma latino-americano, que é diferente do paradigma europeu, e aqui a gente está reconstruindo o mundo a partir dos grupos étnicos indígenas, etc, etc. Eu acho que a crítica estética ela é mais generosa, porque ele traz a afetividade, seja melancolicamente, seja pela alegria. Aí eu também quero pedir a você esse esclarecimento para a gente ser até que esse cuidado facilmente cair no neoprovincianismo, o neobarroco cair no neoprovincianismo que pode ser conservador também e muitas vezes antidemocrático. Sim, eu acredito que concordo com Paulo Henrique, essas reflexões realmente são muito boas. Eu acredito que temos que nos reconciliar com todas as nossas tradições, cada um onde estiver, né, em base a pluralismo, evidentemente, porque realmente o decolonialismo, que fez algumas críticas pertinentes e algumas reflexões sobre a modernidade, realmente chegou a um ponto onde, inclusive, dentro dos decolonéis, há muitos choques entre eles, muitas acusações pessoais, e ter nosso próprio jeito também de interpretar e de atuar na política. Não é fácil, né? É claro que há muitas feridas e ainda há essas injustiças muito fortes, mas temos que ter o próprio jeito de abordar estas questões e não reduzindo a meros dualismos. Eu acredito que, inclusive, você fala da filosofia da estética, é verdade que teve suas contribuições, mas eu acho que também a antropologia pode sair desse decolonialismo e também ir a essa contracultura popular que há, essa cultura popular que há na América Latina, porque aí eu acho que está a chave dessas questões que ficarão ao margem do sistema. E realmente há uma legitimidade deste paradigma
propia latinoamericana, que ni sequer espanhóis e portugueses temos nada a intervir. Eu apoio externamente, para que não haja nenhum tipo de suspeita, porque há autores, você falou vários, mas há também em Cuba, principalmente, né? José Lezama Lima, Severo Sarduy, Alejo Carpentier, Haroldo de Campos no Brasil, Bolívar Echevarría con un marxismo neobarroco, Samuel Arriarán na Espanha tem aqui um livro, tenho aqui do lado, sobre uma hermenêutica da cultura. Realmente, eu acho que sí que há condições de criar um paradigma próprio latino-americano. Eu coloquei o nome do neobarroco porque eu acho que já há suficiente bibliografia e debates como para já colocar, olha, vamos propor um giro neobarroco para discutir estas questões. Por colocar um nome, eu acho que pode ser aceitado por muitas pessoas, mas poderia-se falar qualquer outro que aceitasse um mínimo pluralismo de todas as partes. E, bom, eu acredito que provocar este debate pode ser bom para criar um pensamento latino-americano. Eu acredito que podemos ter uma vacina frente a esses nacionalismos provincianos, porque pelo fato de fazer um esforço de conhecer o outro, o vizinho, os plurais, eu acredito que aí já começa a reduzir esses preconceitos, né? Então, eu acho que seria interessante promover estes debates agora que há esta fragmentação imensa, e eu gostaria que houvesse debates desde marxistas abertos, não sectários, evidentemente, até conservadores moderados, e que fosse possível todos esos debates, porque si al final acabamos cada uno en la bolla de cada uno para ter una confirmación propia, pues no vamos a ningún lugar. Inclusive dentro de las bollas hay concurrencia y también no se llega a ningún punto en común. Entonces, yo acredito que no perdemos nada por fomentar estos debates y no es só un problema de un país y otro. En todos los países estamos teniendo estos problemas de interpretación nacional, de cómo a relación de Occidente y Oriente, que en la península ibérica fue muy particular y es importante estudiar también. Y bueno, acredito que es importante, ¿no?, comenzar a ordenar un poco todo este debate. Só queria, para finalizar, talvez, a conversa, lembrar que o Pablo, não sei se me engano, mas você, num texto do Ateliê de Humanidades, cita como exemplo desse barroco Gilberto Freire e também o tropicalismo brasileiro. Não é assim? Então, eu achei um ótimo exemplo nesse sentido, tropicalismo, porque, inclusive, tem uma entrevista do Gilberto Gil, que foi um dos impulsores assim formais do movimento. Ele, inclusive, chegou a propor uma espécie de manifesto sobre. E nessa entrevista ele define o tropicalismo justamente como excesso. Ele fala de um excesso em vários sentidos, e que só por esse excesso a vida do movimento foi curta. Foi um acúmulo tão intenso de coisas que durou apenas 3 anos, praticamente. Mas que o tempo fez com que eles fossem reconhecidos, né? O trabalho posterior, enfim, aí que as ideias condensaram melhor, tiveram uma forma um pouco mais clara, mas foi com o tempo, né? E eu acho que nesse assunto talvez a hermenêutica funcione dessa forma, igualmente. Tem o tropicalismo, que envelheceu bem, mas também tem as teses do Gilberto Freire, que envelheceram mal. Isso é mais ou menos um consenso aqui. Podemos discutir isso, mas, em geral, é uma teoria que envelheceu mal, a teoria da democracia racial. Nesse sentido, eu queria resgatar um pouco a dificuldade que existe no momento de propor, de impulsar
essa condensação de várias expressões, de várias fontes que emanam produtos culturais, produtos acadêmicos, enfim, porque existe o perigo de elas ser muito resistidas, né? Como aconteceu inclusive com a Tropicália. Tem uma coisa que aconteceu ali num momento que o Gil, o Caetano estavam montando um espetáculo que tinha uma cena que era a última cena de Jesus, né? E o Gil era Jesus. E eles convidaram a Vicente Celestino, que é um cantor pré-bossa nova, para fazer uma homenagem, porque ia cantar uma música deles, mas com esta última cena tropical, porque na mesa não tinha pães, tinha bananas, enfim, a música era roqueira. E aí, no meio do ensaio, o Vicente Celestino se levanta e fala: ok, um Jesus negro posso aceitar, mas bananas em lugar dos pães, não. E ele vai embora. Vai embora e ele teve um ataque cardíaco nessa mesma tarde e morreu. Nesse dia. Então, existe uma resistência importante quando aparecem aquelas vozes do excesso, que em geral foram, diria eu, as colonizadas, quando querem colocar seu ponto sobre a mesa. É muito complicado. Em política, isso é evidente. A resistência que significou tentar definir, por exemplo, o Chile no projeto de constituição como um país plurinacional, isso não deu certo. Essa ideia foi arrasada completamente. As dificuldades que teve o Evo Morales, enfim. Então, eu acho que o tempo, em geral, vai falar qual será o destino dessa hermenêutica, mas eu vejo que no presente é complicado levantar as vozes dos que, em geral, foram os porta-vozes das experiências colonizadas. Sí, sin duda a ese problema y importante, evidentemente, que haya un apoyo a toda esa cultura popular, porque realmente o barroquismo, inclusive o tropicalismo, tanto de Gil como de Gilberto Freire, tem a ver com essas expressões de cores dessas gerações. Evidentemente, a interpretação que ficou de Gilberto Freire, que eu não acredito, discordo da hegemônica, realmente tem a ver, se vai aos textos, tem a ver com esse tropicalismo, com essa pluralidade e há uma crítica à parte branca, à parte ocidental, à parte essa apolínea, né? E uma reivindicação dessa parte do carnaval, do dionisíaco, etc. Inclusive, há um documentário que se chama Os Dois Gilbertos, onde aparecem Gilberto Gil e Gilberto Freire e fazem as mesmas perguntas para um e para o outro. Eu acredito que precisamente o que a expressão, né, desse o correlato a outra parte dessa parte caótica que levou ao subdesenvolvimento em geral da América Latina e do Brasil, em troca, do outro lado, há um sobredesenvolvimento dessa parte da cultura popular, né? E essa riqueza máxima, e por aí é por onde podemos pensar esse outro paradigma, e sem dúvida, esse tropicalismo de Gilberto Gil e Caetano Veloso, para mim, essa é uma definição total do que pode ser um neobarroquismo, né? E do jeito de pensar de Caetano Veloso, sem dúvida, eu simpatizo muito. Há pouco tempo esteve por aqui, houve a Universidade de Salamanca deu um doutor honoris causa, nós dimos aqui, eu sou diretor de um jornal iberista que se chama El Trapecio e divulgamos, inclusive ele compartilhou no Instagram dele. Está aqui o Centro de Estudos Brasileiros, que também está tentando também apoiar sempre todas essas iniciativas. Então, eu acredito que sim que há, mesmo com todas essas críticas em geral,
há sim consensos fortes. Inclusive, neste debate estamos vendo que realmente há um caminho onde seguir contribuindo teóricamente e está faltando esse ator nos debates académicos porque, evidentemente, vai continuar pessoas pensando de um jeito e de outro, mas às vezes o que vê que tem uma ausência de pessoas que façam um pouco de ponte para todos esses debates, né? E também, por outro lado, quero também que nos estão ouvindo que no nosso canal de YouTube de El Trapecio podem encontrar também pues, programas e debates em torno a estas questões, sobre a questão do iberismo metodológico e particularmente também a questão de Gilberto Freire e todas as polémicas do lusotropicalismo da democracia racial. Também eu tenho vários vídeos longos porque realmente é complicado o assunto. Tá certo, muito obrigado, Pablo. Então a gente vai ficando por aqui nesse nosso primeiro bloco. Queria agradecer mais uma vez ao Pablo pela presença, pela conversa, e vamos seguir então para o nosso segundo bloco, que nesse episódio de hoje também é o nosso último bloco. Eu vou trazer aqui uma coisa para a gente conversar. Acho que eu tinha pensado em trazer alguma coisa, mas eu acho que eu vou mudar aqui de ideia, por causa da nossa conversa. A gente está no rumo de uma conversa, eu não queria desviar muito. Então, eu vou jogar um link aqui para vocês no chat, para a gente conversar sobre isso. É um dado que saiu pela revista Piauí, na seção deles Igualdades, em que eles trazem alguns dados, enfim, para falar sobre assuntos, tópicos distintos. E nessa matéria aqui, eles trazem alguns dados, matéria de 9 de outubro, eles trazem alguns dados sobre o cinema no Brasil, né? E o que esses dados apontam, né, não é nada que surpreenda ninguém que entre numa sala de cinema, mas um ponto aqui é que, por exemplo, filmes nacionais respondem por apenas 1% da bilheteria no Brasil em 2023. A bilheteria de filmes internacionais soma 1,74 bilhões, enquanto filmes nacionais não passam de 22 milhões. Outro ponto é que a cada 100 sessões de cinema no Brasil, 13 são de filmes nacionais e o resto de filmes estrangeiros. Enfim, o último filme nacional até a maior bilheteria do ano no Brasil foi o Minha Mãe é uma Peça 3, em 2020. Enfim, o status do cinema no Brasil já é um estado, diria, precário há algum tempo, né? Não há nenhuma novidade, mas a gente conversando aqui sobre heranças culturais em comum, sobre a língua portuguesa e tudo mais, me parece muito sintomático e muito marcante que depois de anos e anos e anos, né, o cinema brasileiro continua mais ou menos uma situação, enfim, andando em pernas de pau, né? E há muitos motivos, né, talvez para isso, e é sobre isso que eu queria conversar com vocês, colocando essa questão: por que o cinema brasileiro é como é, né? É claro que a gente tem aí grandes questões de indústria cultural, questões de infraestrutura, mas aí há uma outra face também, né? Também nessa matéria isso é trazido, que a cada 10 brasileiros, 4 moram em cidades onde não há sequer salas de cinema, né? Então, antes mesmo que a gente fale do Estatuto do Cinema Brasileiro, a gente deveria pensar que vivemos aqui, né, pelo menos 3/4 dessa mesa hoje residem em um país em que grande parte das pessoas não tem acesso a essa forma artística, né? Então, eu estou trazendo essa notícia para a gente conversar. Dê suas primeiras impressões, o que vocês pensam, o que vocês acham. Christian, que é um homem da cultura, não sei o que tem a dizer sobre isso. Eu sei que ele não é do cinema, mas é um homem da cultura. Bom, vou começar. Bom, eu acho que agora a maioria das pessoas veem os filmes na TV, através das plataformas. Evidentemente, também há toda essa exclusão de pessoas que não têm Netflix ou
plataformas. Aí haveria que ver realmente qual é o consumo nacional ou estrangeiro disso, né? Porque há seriados que acredito que sí que están começando a concorrer, seriados nacionais, e nisto falo tamén daqui, e tamén acredito que do Brasil, porque ás veces eu vejo, por aí eu acho que talvez consiguen competir un pouco máis, mas ese há un debate há moito tempo sobre ese poder de Hollywood, de como consiguen atraer, né, audiencia sin ter grandes, há bons filmes, mas tamén há moito lixo, né, que consigue que as persoas consuman. E depois a miña relación con o cinema brasileiro, moitas veces eu teño máis interese pelo fato de eu me aproximar ao país, gosto de ir máis para atrás, ver cinema máis un pouco máis antigo, e sempre encontro algunhas cousas boas, e acredito que depois tamén a era Bolsonaro e toda a crisis económica, pues obviamente afectou moito en geral as produções, e é razoável que este agora en crisis, junto com a crise do cinema em geral em todo o mundo. Bom, sim, como fala o Pablo, evidentemente existe uma conexão com as plataformas, né? O cinema tradicional de rua já não existe mais como uma tradição, diria eu, quando apareceu o cinema, né, nos primórdios. Evidentemente significava um panorama de domingo, uma coisa, um plano, uma coisa que vamos fazer em família, etc. Mas agora, onde que estão os cinemas, maioritariamente? Por exemplo, aqui no Rio, você encontra cinemas no shopping. Não tem quase nada de cinemas de rua. Os que eram cinemas de rua viraram, a maioria, igrejas evangélicas. E isso em vários bairros, né? Saindo do centro, por exemplo, aqui na Tijuca, Lago do Machado, enfim, que não são bairros assim muito, muito centrais, mas antigamente existiam cinemas nesses bairros que não eram tão centrais. Agora está tudo reduzido ao shopping center, como uma oferta mais de consumo, entre outras, né? Você compra roupa ou vai ao cinema, não é um panorama cultural diferenciado, não. É um a mais de vários outros. E existe uma mudança também na cultura de consumo, no sentido de que você escolhe o que quer ver, né? Você já não acompanha, não sei, um jornal porque você gosta das editoriais desse jornal, não. Você acompanha o jornalista, você segue o jornalista, você escolhe ver só esse jornalista, independentemente do meio onde ele esteja, e a mesma coisa com a produção cinematográfica. Você escolhe o que quer ver, quando, em que momento. Isso influi, sem dúvida, os 4 anos de governo Bolsonaro, onde o Ministério da Cultura deixou de ser ministério, era apenas uma secretaria. Isso teve... Não sei se são as consequências imediatas, acho que é muito cedo para falar. Esses números, eu acho que talvez ainda não refletam esse impacto. Mas tenho medo que piorem, né? Quando esses números do governo Bolsonaro comecem a aparecer. Lucas, eu acho a sua pergunta super pertinente. Super pertinente. É uma coisa que me deixa muito... me faz pensar muito. Eu acho assim, que tem uma tradição do realismo na produção fílmica, cinematográfica do Brasil, um certo realismo muito comprometido com a denúncia. Isso já vem desde Machado de Assis, desde a questão imperial, denunciar o topeiro, denunciar a oligarquia, a nobreza, sabe? Denunciar o cotidiano, trazer. Eu acho que esse é um realismo que não nasce do marxismo, mas é um realismo que vai ser depois radicalizado, sobretudo pelos diretores mais à esquerda, com a denúncia da violência, a denúncia do ideológica, a denúncia da política.
Então, há essa tradição de um realismo que não vem do marxismo, que vem de Machado de Assis, vem ainda do Império, de denunciar o imperador, denunciar as elites, faz parte da abolição da escravidão, da construção da República. A República se funda uma espécie de uma ideologia realista, de trazer o cotidiano, a classe média emergente, etc. E depois, a produção cinematográfica brasileira fica muito marcado por esse excesso de compromisso com o cotidiano, entendeu? Com a denúncia e a discussão do que é o cotidiano, que se torna extremamente chato. Que às vezes eu digo isso para minha mulher, que gente, olha, eu não quero ver filme de crítica nenhuma. Aí sabe o que eu vou ver? Bollywood, cara. Eu acho que Bollywood, Pablo, vai trazer o barroco. Vai trazer alegria, dança. Eles não são burros, não, porque eles pegam a ópera, as estruturas operísticas de triangulação, de romances, de rei e rainha, de heróis e heroínas, aí bota dança no meio, uma coisa bem barroca, exuberante, de extravagância, sabe? De uma coisa assim de luxo, uma coisa bem da Índia, tu pegando aquela tradição da Índia, com essa maneira de construção menos realística, digamos, mais romântica, ou mais impressionista do mundo. Aí, comparando Bollywood com a produção cinematográfica brasileira, é um contraste muito grande. É muito realismo você vai ver o filme. Quando eu ver o filme do Brasil, eu tenho que me preparar. Vamos preparar. Porque a gente tivemos aqui uma época de comédia musical que era super engraçado. Cantinflas, esse pessoal todo tem uma tradição de um cinema comédia, que engraçadíssimo, mas ainda tinha com aquele menino que morreu recentemente, Paulo Gustavo, por exemplo. Não vou dizer que seja totalmente realista, dizer que tem, mas marginalmente você tem uma cinematografia mais engraçada, mais divertida, entendeu? Mas que convida você para você rir e você ver o mundo de uma forma diferente. Você está sendo convidado para ver o filme de uma forma muito séria. Os diretores brasileiros convidam você para ser super sério, cara. E você não quer ser sério, você passou o dia trabalhando, você quer rir. Aí você lê Bollywood, vai te dar o que você precisa para você rir e ver coisas engraçadas, cores, dança. O pessoal for muito hiperrealista, acha um saco. Saco, só fazem bobagem, fica dançando, mas é lindo ver as pessoas dançando também. Entendeu, Lucas? Eu acho que foi super apropriado você trazer isso, porque é um problema. Eu acho que os argentinos já começam a descolar um pouquinho dessa história. Eles são muito realistas, os argentinos, mas eles trazem outras coisas. Eles trazem uma dimensão mais de suavidade, uma dimensão de estética, uma leitura estética um pouco diferenciada, que permite diminuir um pouco esse excesso de realismo que a gente vê no filme brasileiro. Eu não sou especialista, então estou fazendo uma reflexão muito impressionista. Mas é isso mesmo, é para isso mesmo. A gente não pode esquecer que a grande tradição do cinema brasileiro, uma das maiores, diria eu, é o cinema novo, que tem essa interpretação, essa hermenêutica, né? Voltamos à hermenêutica. E que, ao mesmo tempo, é uma afirmação, busca ser uma afirmação do que seria um cinema propriamente, não sei se brasileiro, eu acho que o Glauber Rocha tinha uma inspiração maior. Talvez, nos tempos de hoje, poderíamos falar de um cinema do sul global, né? Então, esse é um marco importantíssimo e não tem como não influenciar outras novas expressões. A mesma coisa acontece no meu país, completamente marcado pela ditadura. O cinema nacional é muito marcado pela ditadura. Muito, muito, muito. Mesma coisa que o Paulo falou. Eu tenho família que fala, não, nem vou, porque vão falar da ditadura de novo. Agora teve um filme fantástico do Pinochet, que era vampiro, mas continua conectado com essa história. Mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer justiça do cinema atual. Eu queria fazer uma indicação para vocês verem o trabalho do Kleber Mendonça, que é de Recife, e de Gabriel...
Gabriel Martins. Gabriel Martins, ele fez um filme maravilhoso que se chama Marte 1, e que é da cotidianidade de uma família de classe média, realmente, classe média baixa, mas não é um típico filme de vitimização, que eu não concordo com esse termo, mas só para explicar rapidamente. É um filme muito, muito lindo do cotidiano deles, dos sonhos, principalmente do menino da família, que sonha ser astronauta, né? É do sonho, do cotidiano, da correria do dia a dia. Eles gostam de futebol, gostam de brincar na rua, mas aí vão se intercruzando os sonhos dessa família. É muito, muito, muito lindo e foge completamente da tradição forte dos anos 2000, do cinema dos anos 2090, talvez. Se não me engano, foi indicado para os Oscars, mas acho que não conseguiu entrar. É uma ótima recomendação. Ótimas recomendações. Né? Retratos Fantasmas do Cláudio Mendonça e o Marte são muito bons. E um outro que eu recomendo também já é um filme mais antigo, alagoano, que se chama Sem Coração. Mais antigo não, era um curta de 2014, que aí virou uma longa-metragem que estava passando no Festival do Rio. Excelente esse filme. É um filme bem, bem bonito sobre adolescência, crescer, romance, assim, muito sensível e bem contado assim, sobre essa parte da vida, né, da adolescência, dos primeiros amores e tudo mais. É um filme muito bonito e muito sensível mesmo, recomendo. Quem puder encontrar para assistir, fica a recomendação. E vamos, então, terminando por aqui. Queria agradecer de novo a presença do Pablo, agradecer você, Paulo, também Christian, por estarem aqui no nosso episódio de hoje. Paulo, se você quiser deixar algum recado, alguma, enfim... Não, eu queria registrar foi um prazer participar desse debate. Eu acho que ele abre uma discussão importante, que tem que ser aprofundada, ampliada. Né? Conhecer o Pablo Gonzalo Velasco, estar aqui de novo com o Christian e contigo. Pablo, diga lá, é você. Bom, eu vou indicar o jornal onde eu trabalho, que é eltrapezio.eu, trapezio com Z, eltrapezio.eu. Está também no YouTube. E bom, depois eu tenho minha tese de doutorado, que é de Gilberto Freire e Espanha, que está en aberto en internet. O link, si colocan Gilberto Freire y España, va a aparecer. Y bueno, simplemente pues tengo aquí un libro do ano pasado que con José Antonio González Alcantuz coordinamos, el nuevo iberismo. Y bueno, a otras referencias aquí que son más locais, Iberia, Tierra de Fraternidad. Este salió en Iberotropicalismo, salió en Recife, por la Fundación Joaquín Nabuco, que también fue un congreso que organizamos en Salamanca. Y bueno, está aquí, los organizadores somos eu, Mario Helio Gómez de Lima y Ángel Baldomero Espina Barrio. Y el último que fizemos aquí en España es del trapecio, que es España, Portugal y España, una nueva estrategia ibérica, donde publicamos o nuevo tratado de amizade entre os dois gobernos e tamén a estrategia común de desenvolvimento transfronterizo, toda a frontera, a estrategia que há para desenvolver, porque é unha área un pouco despoboada. Inclusive, eu nun artigo recente propoño repoblar con sefarditas, con todo este debate do Israel e Palestina, pues tentamos tamén do punto de vista iberismo trazer esas ideas de Sefara que compartía España, Portugal e Iberoamérica e tamén da Al-Ándalus. E, bom, pues fico por aquí agradecido e, bom, aguardo a publicación deste libro de Rubén Barbosa Filho e tentaremos divulgar ao máximo nese sentido de lanzar pontes dun lado a outro do Atlántico, do mundo luso e do mundo hispánico, mesmo con todas as críticas, contradicións, paradoxos e coisas que nos separan, mas reforzando eses pontos en común
também em base a uma universalidade. Muito obrigado aos três pelas críticas, pelas trocas de ideias. Estou muito agradecido pela generosidade. Obrigado. Bom, só agradecer, foi um prazer estar aqui com vocês novamente nessa conversa, com o Pablo, que estamos felizmente conhecendo agora, e é fundamental o assunto do iberismo, como o Pablo falou, mesmo com as contradições, trata-se de nos olhar no espelho, e a gente não pode fugir dessa matriz ibérica. Se a gente se olhar no espelho, temos muito que analisar, que explorar, que nos reconhecer nesses elementos que vem de lá, além do Atlântico. Com certeza, muito bem colocado. E nós vamos ficando por aqui, então, com mais um episódio de Conversa de Ateliê. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.